Paz do Senhor Jesus, um bom dia. Uma palavra ao seu coração. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso 24, que diz assim: Para os que são chamados, porém tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai que ereis quando fostes chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Verso de número 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Aqui Paulo está contextualizando e contestando ao mesmo tempo uma situação que acontecia na época que ele foi pregado, em que foi escrita esta carta, e que acontece nos dias de hoje. E o que acontecia naquela época, que acontece hoje, é que as pessoas julgam e somos julgados pelo que temos e não pelo que somos. Então, se você tem um grau financeiro, se você tem um carro, se você tem alguma posse, você é tratado de uma maneira totalmente diferente. Mas basta você não ter, que você vai ver, não precisa nem passar horas, minutos, a diferença de tratamento. E Paulo está agora introduzindo a eles como o reino de Deus é regido, como Deus age, como Deus faz, como Deus escolhe, como Deus capacita, a maneira que Deus julga, a maneira que Deus trabalha. E Paulo dizendo assim que Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, que o mundo julga não ser mais útil, o que o mundo julga não ter mais nada de bom. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque eu me lembro, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu medito nesta mensagem, é como o Espírito Santo me fazendo lembrar, me fazendo entender da onde Ele me tirou, da onde Ele me colocou, o que Ele fez na minha vida e o que Ele está fazendo. E assim é na sua que está ouvindo essa mensagem. Paulo está dizendo: irmãos, ora, considerais o que éreis quando foste chamado. Ele está dizendo assim, na versão King James, vai nos dizer assim, que se Deus fosse escolher de acordo com o perfil, como os fazem os protagonistas dos filmes de Hollywood, não sobraria ninguém. Pessoas perfeitas, pessoas poliglotas, pessoas sábias, pessoas cultas, pessoas com etiqueta, pessoas com muitos e muitos requisitos, PhD. Não, ele está dizendo: Deus, porém, não age desse jeito. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar, para confundir, para usar de maneira sobrenatural. Lembra de Pedro, pescador? Não tinha muita papa na língua, mas foi um pregador que no seu primeiro sermão ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Lembra de Moisés: Senhor, quem sou eu? E o Senhor falou com ele: Moisés, quem é que fez a boca do homem? Moisés, quem é que fez o homem? Moisés, se eu te chamei, eu sei para que eu te chamei. Eu não faço escolha errada. Eu quero dizer uma coisa para você. Você foi escolhido, foi chamado, foi separado para Ele. Então, se na sua caminhada você está sendo julgado pelo que você tinha, agora não tem, você está sendo julgado por aquilo que as pessoas queriam que você tivesse, mas não tem, descansa o teu coração. Se você está sendo caluniado,
Descansa o teu coração, porque Deus te marcou, te escolheu e você não pertence a este mundo. Deixa o mundo julgar, porque à medida que o mundo julgar, eles vão ver a glória e a manifestação do juiz dos juízes, dos advogados, fazer na sua história e na sua vida. Medita essa palavra. Lembra de onde ele te tirou? Você tem um chamado. Cumpra esse chamado. Cumpra a vontade de Deus. Que você tenha um ótimo dia e um bom final de semana. Fica essa palavra no seu coração. Não se abata. Não temas. Não desanimes. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, é fiel para cumprir tudo quanto ele disse ao meu e ao seu respeito. Em nome de Jesus.